Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ela Mais Ela com a Lê Dias. Hoje eu trago pela primeira vez uma mulher, não pela primeira vez uma mulher, né? São todas mulheres sempre, mas pela primeira vez uma não dentistas. Hoje eu trago para vocês uma mulher incrível que eu tenho certeza que vai fazer a gente sair um pouco da nossa zona de conforto, pensar um pouquinho fora da caixa, talvez assuntos que a gente não pense na nossa rotina, no nosso cotidiano da odontologia. O nome dela é Viviane Narducci e ela é doutora em administração de empresas e mestre em administração pública pela EBAP, Fundação Getúlio Vargas, professora premiada nos cursos Lato Sensu, da FGV e da ISPM, é coautora dos livros Liderança e Gestão de Pessoas em Ambientes Competitivos e Mudança de Cultura Organizacional pela editora FGV e Gestão de Pessoas nas Organizações Públicas pela Juruá Editora. Atuou por mais de 2 décadas como executiva no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no IBGE, liderando projetos de alto impacto nacional. E hoje está à frente da Narducci Consulting, na qual atua como consultora em projetos estratégicos de gestão de pessoas, bem como mapeamento de competências e processos sucessórios. Realiza palestras, desenvolve programas de capacitação e conduz mentorias para o desenvolvimento de líderes e em diversas organizações públicas e privadas, como exemplo a ESPN, São José Industrial, Viva Prev, Oliveira Trust, Brasas, Rede Bahia, entre outras. Gente, vocês viram o peso? Vocês viram o peso de quem está aqui? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a sua presença. Eu vou chamar de Vivi, porque a Vivi é minha amiga pessoal. Na verdade, a gente tem uma relação emotiva e amorosa de muitos anos, né? E assim, eu sempre gosto de ouvir você falar. Eu acho que é por isso que eu quis que você viesse aqui, né? Eu tô catando Vivi, faz tempo. Ela é ocupada, gente. Ela é bem ocupada. Mas eu tenho certeza que o que você trouxer vai ser assim de uma valia incrível para quem está em casa ouvindo. Obrigada mais uma vez por aceitar o convite. Ali, eu que agradeço. A gente está intentado há algum tempo, né, que a gente conseguisse esse encontro. Mas de fato para mim é uma honra. Você sabe disso, te acompanho de fato há muito tempo. Gente, para vocês terem ideia, meu marido dançou a valsa de 15 anos com ela. Então olha só o peso, conheço tudo. Vivi é basicamente da família. Basicamente não, é a minha família, né, Vivi? A gente é a família uma da outra. Graças daquelas a Deus. Pessoas que a gente carrega no coração. É verdade. E a Vivi atua numa área, assim, muito diferente da minha. E as trocas que a gente tem são sempre muito engrandecedoras. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que surgiu na sua vida o que você faz hoje, né? Porque eu acho que você trabalha muito pessoas, Sim. Né? Liderança, como gerir não só empresas, mas como você ter essa autoliderança. Como isso surgiu e o que você acha e como você acha que isso é importante? Vou contar rapidamente a minha história. A minha história é, bom, gente, sou filha única, como toda filha única, extremamente paparicada, mas não venho de uma origem onde os brinquedos, as festas, tudo fosse com muita fartura. Mas tem um ponto que sempre foi relevante, o estudo. Eu tenho uma historinha que eu sempre conto, e essa história até hoje eu não sei se ela foi proposital ou não. Certa vez eu andava com meu pai na rua, estava chovendo, cada um com seu guarda-chuva, eu era muito pequena, e eu me deparei com um gari na chuva. E aquilo me chamou a atenção porque ele estava trabalhando embaixo de chuva. Eu olhei para o meu pai olhou para mim e falou assim, minha filha, não é fácil não. Quem não estuda é assim, para ganhar um dinheirinho tem que trabalhar na chuva. Até hoje eu não sei se ele fez aquilo com alguma intenção de provocar em mim a vontade de estudar ou se foi só uma reflexão dele. Mas o fato é que isso de fato fez com que eu entendesse que não tinha outro caminho, era estudar. Estudo era o melhor caminho, né? O único, né? Eu não conheço outro, tá, Alexandra? Dentro da minha realidade. E, logicamente, que na minha geração era extremamente normal que você fizesse direito, engenharia ou medicina. Se você não quisesse nenhuma dessas três, você estava meio que out. E eu fui me interessar por administração. E as pessoas todas diziam, a administração porque não sabe o que quer.
Até hoje tem isso, né? Eu não entendo por que isso. Até hoje. É muito curioso. É porque eu acho que a administração, ela te faz um leque grande, você pode fazer tantas coisas fazendo administração. Você aprende um pouco de cada coisa e, na realidade, toda e qualquer profissão, ela demanda administração. Se você faz odontologia, você termina um curso de odontologia, estuda, e quando termina... Técnica, né? Você estuda a parte técnica, mas você não sabe administrar o seu negócio. Ninguém disse para você que você vai precisar ter um consultório, que você vai ter funcionários nesse consultório. Se você optar por ter um plano de saúde, você vai ter uma relação com ele. Se você optar, você vai precisar ter um contador. Então, para você não ficar refém de todos esses profissionais, o ideal é que você tenha algum conhecimento em. Isso é tão verdade hoje que a maioria das pessoas fazem o quê? Uma pós, hoje um MBA em gestão de saúde, um MBA em todas as áreas. Bom, na minha época eu me interessei porque eu era muito curiosa e de fato eu não tinha nenhuma vocação para direito nem para engenharia. Optei pela administração, não me arrependi. A administração, ela me deu essa visão e ela me deu essa visão de conhecer um pouquinho de psicologia, de filosofia, de tudo. Só que naquela época eu precisava trabalhar e era o boom da informática, eu fui fazer um curso de programação. Fiz um curso de programação, fui fazer uma pós, me formei, fiz uma pós em análise de sistemas e entrei nesse mundo. Só que, como eu tinha essa visão de gestão, tá? É aquilo que eu brinco, eu deixei de escovar Bitbyte, eu deixei de ser uma desenvolvedora e muito novinha, eu tinha 21 para 22 anos, eu já virei gerente de projeto. Então, quando eu virei gerente de um projeto de grande porte, eu percebi que naquele momento, tudo aquilo que eu conhecia de administração é que fazia as coisas acontecer. Por quê? Porque, na realidade, quando você passa a gerenciar um projeto, você está gerenciando pessoas. E eu tinha pessoas mais novas que eu, mais velhas que eu, com mais conhecimento, com menos conhecimento, e ali vinha a mágica. E é por isso que eu me volto na minha carreira. Quando eu fui fazer mestrado, doutorado, enfim, eu viro a chave para a administração e é quando eu abro outras portas, né, na minha profissão, fazendo outras coisas. Foi mais uma. A minha história, ela é essa, né? E aí você, a partir desse trabalho, onde você começou a gerir esse projeto, você esteve de frente, de novo, com a administração pura, assim, vou ter que gerir pessoas, vou ter que gerir processos, vou ter que fazer isso tudo, e aí isso trouxe você de volta, vamos dizer? Sim, isso me trouxe de volta, isso me fez entender, porque na administração, vamos lá, é muito comum uma pessoa que faz o que eu faço hoje, por vezes ter uma formação em psicologia. Eu adoraria ter todas, mas a gente tem que fazer uma escolha. A minha visão sempre foi uma visão muito estratégica. Mas você precisa hoje, com o que você faz, ter uma visão muito da psicologia, né? Sim, eu fui caminhando nesse processo. Eu fiz um curso de neurociência, então a gente vai caminhando um pouco nesse processo e não tem jeito. Tem coisas, Alexandra, que banco de escola não nos ensina. A melhor escola do mundo não te ensina. Aí aquilo que eu brinco, a idade ela não pode me dar só cabelo branco, a idade ela tem que me dar algo a mais. E o que ela me dá a mais é esse repertório, é essa possibilidade de lidar com pessoas em situações completamente distintas. Dentro da administração, você trabalha com a questão técnica, você trabalha com planejamento estratégico, você trabalha com finanças, com tudo isso. Eu me volto para a liderança por entender que a liderança, ela é para todo mundo. Ela não é só para quem é diretor de uma empresa, ela é para um dentista, ela é para um médico. Porque quando a gente pensa em liderança, a gente pensa em um líder que está gerindo pessoas, outras pessoas, né? E na verdade não, você pode se autoliderar. Pode não, você deve, né, Vivi? É verdade, Alexandra, porque assim, gente, quando a gente pensa em liderança, liderança primeiro começa pela autoliderança. E é simples, né? É só a gente entender como é que eu vou liderar o outro sem me autoliderar. E, além disso, eu durante muito tempo percebia que as pessoas acreditavam que a liderança era só quando você está dentro de uma empresa, sabe? Sim. Eu sou diretor de marketing, diretor de finanças. Altos cargos. Não, porque na realidade, tudo aquilo que nós falamos para essas posições, ela é para qualquer pessoa. Vamos lá. Quando a gente pensa num planejamento estratégico, né? Assim, um grande executivo, ele tem que fazer um planejamento estratégico. Você também precisa de um planejamento estratégico para a sua vida. Pensando de uma forma bem básica, você está num ponto, quer chegar em outro. Como é que você constrói essa ponte para chegar onde você quer chegar?
que São você as metas, tem? Vivi? São as Você metas? constrói meta quando você coloca prazo. Eu quero chegar num determinado ponto. Onde eu quero chegar está muito distante de onde eu estou. Então, eu vou criando pequenos objetivos. Pequenos passos para você ir cumprindo para chegar no final. E aí é importante, quando você coloca um prazo, virou uma meta. Até o final do ano eu quero estar aqui. Então, você está me dizendo que você fazer um planejamento estratégico da sua vida, você está se autoliderando? Sim, esse é um dos pontos. Quando você faz um planejamento estratégico, o que você precisa antes? Se autoconhecer. Porque vamos lá, eu quero chegar lá, mas eu tenho o que é preciso para chegar lá? Eu preciso ter consciência. E quando eu falo o que eu tenho, não é simplesmente questões técnicas. Onde eu quero chegar demanda que eu fale mandarim. Eu falo mandarim, eu não falo mandarim. Não. E aí você está falando dessas competências, skills. Sim, eu tenho que ter competências técnicas para chegar onde eu quero chegar, ou ter consciência que eu preciso e buscá-las, e eu tenho que ter comportamental. Você no início... Competência comportamental, né? Sim. No início você falou que eu trabalhava muito, que eu era muito ocupada. Parece piada, né, gente? Olha quem fala isso. Mas, né? mas é verdade, gente. Vivi, não para, gente. Acompanhem Vivi no Instagram dela, a gente vai colocar aqui. Ela está sempre com uma malinha no aeroporto. Na maioria das vezes eu não mostro. Tá vendo? Então, só o que vocês vão ficar cansadas aí só de acompanhar. É verdade. Mas o que acontece é que, por vezes, é isso. O que a gente precisa? Precisa de disciplina? Precisa. Precisa de consistência, né? De constância? Precisa. Precisa de paciência? Óbvio. Então, existem questões que não tem jeito. Vamos lá, você é uma pessoa que se comunica muito bem. E você se comunica muito bem de forma muito natural. Então, eu sempre, como eu te conheço há muito tempo, você sempre teve um humor apurado, desde muito novinha. Você sempre brincou com muita facilidade, mas com inteligência por trás do humor. Então, óbvio que eu imagino que você, diante dos seus alunos de graduação que acabaram de chegar, isso é muito mais, chama muito a atenção. Mas eu também imagino que quando você está numa plenária com profissionais mais sêniores, nos quais você precisa utilizar termos mais técnicos, você consegue se adaptar. Olha a adaptabilidade. A sua comunicação, você não deixa de ser a Alexandra, mas você se comunica de uma forma diferente. Mais formal, talvez. Mais formal. Isso daí, qual é o nome disso? Adaptabilidade. A adaptabilidade é para tudo. Lembra, jogo de cintura. É preciso ter jogo de cintura. Se eu for usar termos técnicos, vamos lá. Lá atrás, a gente chamava de adaptabilidade. Aí a gente caminhou um pouquinho, aí foi para resiliência. Vai mudando. Vai mudando, o povo gosta de ser chique. Aí o que é ser resiliente? É você ser pressionado, se adapta e volta ao teu estado normal. Agora mudou, né, gente? Agora você tem antifragilidade. É mais chique. Então, assim, você é pressionado, dá conta e volta melhor do que você era. Não volta exatamente para o que você era. Não, você volta melhor. Entendi. Isso hoje é antifragilidade. Tá, e pensando em liderança, na sua liderança, na autoliderança, quais são as competências que você pensa que são mais importantes ou fundamentais, assim? Para mim? Ou não? Ou para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa. Tem algumas que são para todo mundo, entendeu? Sim, eu penso que hoje ter foco é muito importante. Mas vamos lá. Nenhum livro fala sobre isso. É muito importante nós termos foco, mas que o foco não seja cego. Deixa eu explicar. Você quer muito chegar lá. Você vai sem perceber o que está acontecendo aqui. Pode ser que quando você chegue lá, você note que aquilo já não é mais o que você imaginava. Então é muito importante você ter foco, mas você ter a capacidade de observar o que está no entorno. Então vamos lá. Visão sistêmica, visão holística. Eu sempre bato nesse ponto. Você saber o que você faz, quem você impacta com o que você faz, mas observar também o que os outros fazem que impactam em você. Isso é muito importante. Então, ter essa visão do todo. Não adianta você se fechar num consultório, imagino eu, e acreditar que o protético é protético, não se preocupar com a forma de trabalho do protético, porque o que ele faz impacta no seu trabalho. Sim, claro. E óbvio que as informações que você passa para ele, a comunicação, vão impactar. Então,
ter essa visão do todo é importante. Eu imagino que você a todo instante seja assediada, vou usar esse termo, por diversos fabricantes de produtos que você usa, né? Os instrumentos que você usa dentro de um consultório. Você precisa estar antenada. Qual é a novidade? Se tem alguém que lançou algo, mas que na verdade trocou 6 por meia dúzia, só está cobrando mais caro. Tudo isso você tem que observar. Todos nós, você e eu também. Sim. Tá? Então, visão sistêmica, comunicação. Quando eu digo comunicação, gente, a comunicação ela tem 2 lados. A intracomunicação, que é você ser muito honesta com você. Botar a cabeça no travesseiro e falar, não mandei bem. O que eu preciso fazer? Não adianta. Isso não tá bom em mim. Tá bom. Isso é com a gente. E a comunicação com o outro, que é extremamente relevante. Hoje está muito na moda falar da comunicação não violenta. Sim, né? exato. E essa comunicação não violenta, eu vou resumir de uma forma: sem julgamento. Porque quando a gente fala de comunicação, a gente tem que ter escuta ativa. Então, por vezes, a gente está conversando com uma pessoa, mas a gente não presta atenção o quanto ela está nervosa, Sim. o quanto ela está ali porque ela está muito preocupada. Então, é ter uma escuta ativa e não julgar previamente. Porque quando a gente julga, de repente a gente já vem... A gente nem escuta, né? Já vem com 4 pedras na mão, Já. às vezes, né? Isso acontece. E se ouvir é importante. Vivi, até que ponto nessa nossa autoanálise, ou autoliderança, ou nessa observação de nós mesmos, até que ponto o outro influencia, sabe? O que o outro pensa da gente pode influenciar. Eu tô falando isso muito por conta do mundo que a gente vive hoje, onde o que o outro tem é melhor, o que o outro fala atinge a gente, sabe? Até que ponto a gente deve escutar isso ou não? Ou você acha que você ter consciência do que você te ajuda muito a lidar com isso? O que você pensa sobre isso? Eu penso, isso que você acabou de falar. No mundo de hoje é quase que impossível a gente não se deparar com o julgamento alheio. É quase que impossível. Hoje, no Instagram, se não me falha a memória, bom, enfim, eu acabei, ainda agora mesmo, eu vi um comentário sobre isso. Você está o tempo inteiro se comparando. E esse post dizia algo muito interessante. Você sempre está feliz com você. Você está muito feliz com a sua aparência, você está muito feliz com a sua casa. Aí, de repente, você vê no Instagram ou em qualquer outro lugar o outro, você fala, epa, não está tão bom assim. E também tem o contrário, quando o outro faz um comentário sobre você, quando você recebe um direct. Eu tenho isso muito transparente para mim, sempre tive. A minha profissão é uma profissão com muita vaidade, mas eu sempre tive isso em mente. Eu quero ser referência, não faço a menor questão de ser celebridade. Isso é bem diferente, né, Vivi? Isso é uma coisa que assim... É completamente diferente. Você ser referência do você ser celebridade, ou você... Porque isso te bota o pé no chão, né? E isso faz um ponto muito importante, fazendo um link com a pergunta que você me fez. Se o outro discorda de mim, eu aceito, mas aí a conversa é técnica. Por que você discorda? É diferente. Então nós vamos conversar amigavelmente. Agora, quando você vai pelo caminho da celebridade... Aí, óbvio que você também abre um espaço para que o outro simplesmente diga, não gosto de rosa. Ela aparece aqui com um blazer rosa e eu não gosto. Eu não gosto dela porque ela usa rosa. Porque é assim, né? Hoje em dia é assim. Então, aí a gente tem uma linha muito tênue. Quando a gente hoje opta, e hoje todas as profissões nos levam para esse caminho, em qualquer idade. Sim, por isso que eu tô falando, porque eu acho que isso atinge todo mundo, né? Todo mundo. Eu acho que o jovem, ele liga muito pro que o outro fala, pro que o outro... E eu acho que isso pode levar para um lugar ruim. Tenha muita consciência do que você é. Vou dar um passinho atrás. Do que você tem. Quando eu falo que você tem... De valor, né? De valor e de competência, sim. Né? Então, tenha muita consciência do que você tem e do que você pode fazer com o que você tem. Recebeu uma crítica, né? Bota a cabeça... Antes de reagir, coloca a cabeça no travesseiro e pensa, ela tem fundamento? Talvez tenha. E isso pode te fazer crescer. Isso pode fazer crescer. Porque nem toda crítica é para te botar para baixo. Não é. Então, e é muito importante nessa hora o seguinte, o que você pensa a seu respeito. Porque, por vezes, nós recebemos uma crítica, porque, de fato, é isso. A gente deu uma escorregada. Eu não me preparei tão bem. Vamos imaginar que num evento, a sua fala, todos estão acostumados com uma fala maravilhosa. E num determinado evento, uma pessoa que vai te ouvir pela primeira vez, chega lá, ela fala, não foi tudo isso. Não gostei.
Pode ser que, naquele dia, você não estivesse passando bem, você não quis cancelar, até por respeito às pessoas, mas no fundo você não poderia estar ali. Esse dia é o dia de colocar a cabeça no travesseiro e pensar, da próxima vez é melhor eu cancelar minha participação. Porque você frustrou aquela pessoa. Então, ok, não há problema nenhum. Óbvio que tudo pode ser dito, depende da forma como essa pessoa diz. Essa pessoa pode, numa rede social, te mandar um direct. Essa pessoa pode falar, né? Poxa, pensei que ela fosse falar sobre esse assunto e ela não falou. É completamente diferente de fazer uma crítica, né? Que é o que as pessoas fazem hoje em dia, né? Uma coisa mais direta. Ô Vivi, você acha que quando a gente constrói essa consciência de nós mesmos, de uma autoliderança, de entender quais são os nossos valores, o que eu quero e tal, você acha que isso faz com que a gente se empodere da gente, da nossa vida? E até que ponto, tô misturando um monte de coisa, mas... e até que ponto isso pode fazer com que a gente fique mais vaidoso, fique mais, sabe? Sim, te entendo. Porque assim, quando você fala em liderança, o próprio nome liderança, te dá sabe? Até que ponto isso pode te levar para um lugar ruim de ego e de vaidade, sabe? Eu vou te dar uma explicação técnica que ao mesmo tempo serve para você, serve para mim, serve para todos. A gente tem que lembrar sempre essa junção de liderança com poder. Quem fala para mim, não, porque poder virou um termo pejorativo. Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Você já disse que poder não é uma coisa muito boa, não é? Sim, verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado. Tecnicamente, existem várias formas de definir poder. Existem várias fontes de poder. Exemplo, existe um poder de posição. A cadeira que você senta. Se você é doutora, isso te dá uma posição. Se você é dona da clínica, você pode demitir uma pessoa, você pode contratar uma pessoa. Como é que você não tem poder? Óbvio que tem. Só que existe esse poder de posição e existe o poder de referência, que é quem você é, o que você sabe. E aí é dica beirando conselho de tia, né, que eu sempre dou. Busque poder de posição, porque todos nós queremos poder de posição. Mas nunca esqueça que quem te mantém é o poder de referência. Poder de posição, quantos empresários nós encontramos aí que vão à falência, dono do restaurante famoso, que de repente esse restaurante fecha, não é? E você fala, gente, cadê o chefe tão maravilhoso assim? Agora, quando ele é bom, daqui a 6 meses ele aparece num outro restaurante e todo mundo volta, porque é ele quem está lá. Então, busque o poder de posição, mas nunca esqueça que você tem que manter o poder de referência. E quando você mantém o poder de referência, ou seja, o conhecimento que você tem, você vai enxergar que não tem espaço para vaidade nem para ego. Porque, gente... Você acha que isso é natural? Mas, Alexandra, quem é que nos dias de hoje, com o volume de informações que a gente tem, você consegue se manter realmente atualizada? Ninguém. Nós vamos aprender até o dia que a gente não estiver mais aqui. Eu digo isso para mim até hoje. Não existe uma aula, nada que eu entre, que eu não leia antes, que eu não me prepare antes. Mas, Vivi, você fala sobre isso, né, há quantos anos? Não importa. É um case a mais. Você sempre se prepara. Eu sempre me preparo. Que você vai fazer. Porque o dia que você sobe no salto, o dia que você deixa a vaidade, é o dia que você vai se arrebentar. Tenha certeza disso. No mundo de hoje, né, eu tenho como frase, né, é quase que um mantra. Nós, seres humanos, a despeito de toda essa tecnologia que está nos invadindo, somos nós que fazemos a diferença. Para o bem e para o mal. Então, se você pode fazer essa diferença, por que não fazer para o bem? Agora, se você entra nessa capa de vaidade, gente, eu pensei, também isso aí vai uma reflexão minha, muito pessoal. Eu jurava que pós-pandemia as pessoas fossem compreender que nós não temos controle absoluto sobre nada. Eu estou aqui agora, eu não sei se eu chego em casa. Sim, é. E eu continuo vendo as pessoas acreditando que porque sentam em determinadas cadeiras, olha, nós duas somos pessoas que tivemos a oportunidade de chegar, né, num nível hierárquico elevado no que tange a formação. E
Nós temos controle até um determinado ponto. Isso não nos torna pessoas melhores. Isso não nos... Nós podemos fazer algo melhor com aquilo que a gente aprendeu. Sim. E a gente precisa continuar sendo assim. Agora, acreditar que isso me torna uma pessoa acima do bem e do mal, é aí que a gente tem que tomar cuidado. Isso é uma reflexão diária. Isso não tem a ver com religião. Tenha você a religião que você tiver. Acredite você em Deus ou não. Eu, particularmente, sou uma pessoa religiosa, mas eu gosto de deixar isso bem transparente. É o teu papel aqui. E na hora que você deixa a vaidade, né? E aí? As pessoas não aprendem. Eu vejo muito isso acontecer. Tem horas que parece piada. Sabe aquela pessoa que passa por uma dificuldade muito grande? Aí a pessoa sempre, né? Você sempre viu aquela pessoa aprontar algumas. Aí você pensa assim, vamos ver se agora aprende. A pessoa volta e volta às vezes igual ou pior. Dá um tempinho, você acha que aprendeu e depois volta. Mas isso é o quê? Essência? Por que é isso? Entendeu? Isso é a essência da pessoa, enfim, porque... Eu não tenho como essa pergunta. A minha percepção é a incapacidade de ouvir, a incapacidade de aprender. Porque se você está atento, se você observa, você aprende. Está na cara de todos nós. Se você passa por alguma coisa e não aprende... Não aprende. Na sua outra pergunta, quando você me perguntou sobre o que é importante no autoconhecimento, eu sempre falo, bota a cabeça no travesseiro. Foca nos erros. É difícil, mas foca. Nós aprendemos com erros. Você faz... Eu tenho normalmente nas minhas falas, nas palestras, eu falo muito sobre isso. Você tem um sonho, você vai planejar, você vai agir e você vai acompanhar. Porque por vezes você percebe que não está dando certo. Não é só na ação. Você vai perceber que talvez você precise olhar o sonho. Até que ponto é possível. Você precisa mudar o sonho. Tem que mudar o sonho. Porque esse é um outro ponto, né, Alexandre? Eu vejo que o mundo hoje, ele tem muitas vendas enganosas. Sabe essa história de que você pode tudo o tempo todo? Menos. Não é assim. Você pode entrar numa faculdade de medicina aos 70 anos? Pode. Você vai se formar. Você vai conseguir ser um médico referência? Talvez não haja tempo. Mas talvez isso não fosse o sonho. Talvez se o sonho fosse só se formar. Mas vamos imaginar que fosse. E essa pessoa aos 80 percebesse, não é? Que não vai ser referência. Com 75. Ela percebesse que existem alguns fatores ali que estão um tremor nas mãos. Então, nessa hora, talvez ela possa continuar fazendo medicina, mas ela entenda que ela tenha que voltar. Vamos imaginar que o sonho fosse ser médico, cirurgião. E ela tenha que entender que ela até pode continuar cursando a faculdade de medicina, talvez se voltando para a pesquisa. Sim. Entende? Tem horas que nós precisamos adequar. Porque milagre também ninguém faz. E nós temos as nossas limitações. Então isso é muito importante. É isso que nos torna humanos. Então isso eu acho que é sempre assim. As ações. Então olha, eu sonho, eu planejo. Esse plano é onde eu quero chegar. O que eu tenho para chegar lá. O que eu não tenho. O que eu preciso. O que eu preciso. As ações, e depois a gente vai acompanhando. Não tem aquela história que a tua avó dizia, às vezes a gente dá 2 passos atrás para dar 3 na frente. Porque se a gente não acompanha, corre o risco de você ir aumentando as falhas. Errou, todo mundo erra. Aprende com erro, dá 2 passos atrás para dar 3 na frente. E é aí que a gente aprende mais mesmo, né? E aí entra a questão da não vaidade. Da tal da humildade. Humildade não é fraqueza. Nós temos que ter a humildade de aprender continuamente. A humildade de dizer, não sei, vou pesquisar. Sim. Errei, né? Errei. É isso. Eu acho que a pessoa que ela não aprende, ela não tem essa capacidade. E no fundo, lamento. Mas É bem isso mesmo. E é pra vida isso, né, Vivi? Sim. A gente passa a vida inteira replanejando, né? Porque
a vida às vezes também leva a gente por uns caminhos que a gente não espera, que são inesperados. Isso também faz com que a gente precise pensar em outros caminhos, né? Em pegar outras rotas. Não tem outro jeito. E a gente falou um pouquinho disso de vaidade, mas você trouxe esse livro, né? Qual é o nome do livro? Deixa eu pegar aqui. O Ego é Seu Pior Inimigo. O Ego é Seu Pior Inimigo. E eu já li esse livro. Eu não sei, Vivi, se foi você que me indicou, mas é bem capaz, talvez. Eu já não lembro, porque eu já li há muito tempo também. Ou você postou e eu vi, e aí eu fui ler por causa disso. Mas eu gostei muito desse livro. Porque esse livro... Eu gostei muito dele mesmo. E quando eu pensei num livro que, caso você não tivesse lido, eu acho que o título te leva. Então, isso é para todos, né? O livro é muito bom, eu super recomendo. Mas caso você não tenha lido, o título já nos remete ao que é. Né? Todas as vezes que a gente acredita, né, o ego inflou, e por conta disso eu posso ser arrogante, por conta disso eu posso pisar em cima de quem eu quiser, maltratar pessoas. Eu posso maltratar pessoas. Lembra que você está perdendo a oportunidade de aprender. Quando eu estou falando muito da questão da aprendizagem, né, eu acho que é um pouco natural, porque somos professores, então é muito natural isso. Mas a aprendizagem é a gente lembrar sempre que nós não aprendemos só com professores, com pai, com mãe. Nós aprendemos o tempo todo, em todos os lugares, com todos. Então, todas as vezes que eu sou arrogante com uma pessoa, porque eu acredito que eu sou superior a ela, eu estou perdendo uma grande oportunidade de aprender a visão de mundo daquela pessoa, que é diferente da minha. Sim. Eu tenho um exemplo bem rapidinho para contar, às vezes em sala de aula. Isso acontece com muita frequência. Você entra no MBA e você tem uma sala com 40 pessoas e você tem 3 diretores. As outras não são gestores de nível médio. Eu tenho 2 tipos de comportamento. Aquela pessoa que é diretor de uma grande empresa e que quer contribuir. Ele quer contar as experiências. Ele passou uma temporada no Japão, ele quer contar. E eu observo, porque quem está aqui na frente vê tudo, e eu observo que já tenho meia dúzia de pessoas dizendo está querendo aparecer. Sim. O contrário também existe. Esse diretor que não abre a boca porque ele acredita que a turma é muito júnior para ele, e ele só vem falar comigo no intervalo ou no final. Ele só quer falar comigo separadamente. Ambos os lados perdem. Porque aquele jovem, ele tem a oportunidade de estar pagando por esse MBA, me ouvir e ter outras experiências e até entender como é a visão de um gestor dele atual. Sim. E esse diretor, quando também não quer trocar com esse jovem, também perde, até porque aquele jovem, ele tem a visão de mundo que o funcionário dele tem. Sim, exato. Então, esse combo, ele é fundamental na aprendizagem. Mais idade. Mais repertório, olha como eu falo, né? Mais repertório, adorei. Mais idade, mais repertório. Mais experiências. Mais jovem, mais ousadia. Porque quando você é mais jovem, você é mais ousado. Sim. Então, repertório com ousadia é o combo perfeito. É verdade. Pensa nisso. Isso é bem bom. E pra gente terminar, porque já acabou, né, gente? Passa muito rápido, né, Vivi? A gente fala, né? Não fala, vamos combinar, passa rápido. Eu queria que você falasse uma frase. Você sabe a frase que você me mandou de cor? Sei, foi. Eu acho que na minha fala eu até já disse que nós, seres humanos, somos o diferencial, gente. Para o bem e para o mal. O fator humano faz a diferença. E talvez hoje você tenha dúvidas quanto a isso por conta dessa tecnologia, né, que está aí nos invadindo. Mas tenham a certeza que se você não souber o que fazer com ela, se um ser humano não souber o que fazer com ela, talvez a gente não tenha um resultado tão positivo assim. Então lembra sempre disso. Nós sempre seremos o diferencial. Faça valer. Olha isso. Eu falei, gente, agora a gente sai daqui como? Cabeça fervilhando, pensando o que eu vou fazer, deixa eu procurar o que são essas skills. Eu fico desesperada com esses nomes. Mas assim, é interessante porque o que você trabalha é uma coisa muito bacana, porque não é só para a profissão, é para o pessoal, você cresce como pessoa, né? E você começa a tentar, porque eu acho que a gente está aqui nesse mundo para isso também, né? Sim, é para evoluir, para a gente se tornar pessoas melhores. Então, assim, aonde que eu posso melhorar como pessoa, até para tornar a minha parte profissional, a minha melhor. E isso é muito bom pra gente pensar mesmo, porque a odontologia, então, se foca muito na parte técnica.
Nós somos muito tecnicistas, assim. Eu acho que a gente precisa parar e pensar muito sobre isso e trabalhar muito isso. E eu lembro de uma coisa que você falou pra mim, eu nunca mais esqueci. Você falou assim, não faz muito tempo que você falou. Você falou assim, Alexandra, você tem que parar de ler só odontologia. Em algum momento você tem que ler outras coisas, você tem que, sei lá, ler outros assuntos, administração, psicologia, a gente precisa ter outras leituras para esse crescimento também, né? Você tem que ter uma visão de mundo ampla, então eu sempre aconselho isso. Tá num ambiente social, conversa com uma pessoa que é de um mundo completamente diferente do seu, que tem uma formação completamente diferente da sua. Eu não ando, gente, se vocês me encontrarem num aeroporto, eu não estou com um livro de liderança embaixo do braço, posso estar com uma revista de moda. Porque eu gosto de entender, né? Eu gosto de entender, ou pelo menos buscar entender como aquela mente está funcionando. E vocês vão perceber que as estratégias, elas são muito parecidas. E só para fechar, você deu o seu exemplo falando aí da odontologia, que vocês são muito tecnicistas. Eu fico imaginando, para vocês, as pessoas olham para uma cadeira de dentista, os olhares são muito distintos. Tem gente que sonha com aquilo, juntou dinheiro a vida inteira porque quer corrigir o sorriso. Mas tem gente que tem pavor, que precisa tomar, né, um remedinho para poder conseguir chegar. Só veio porque está com dor. Então, olha a diferença, né, da sua forma de agir. Lidar com uma pessoa que está ali radiante porque conseguiu grana para fazer, que é uma tremenda responsabilidade para você. Mas, por outro lado, você muitas vezes, antes de fazer o que você tem que fazer, a pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo. Você tem que acalmar. Tem que cuidar. A gente trabalha muito essa parte mesmo com o paciente, né? Da psicologia, de escutar. Eu acho que o dentista tem muito isso da escuta. Acho que a gente desenvolve muito, quer dizer, deveria, pelo menos, né? Ter muito isso da escuta. Porque, na verdade, a gente está ali para servir, né? A gente está ali para servir o paciente, a queixa ou o desejo, enfim, que seja. A gente tem que escutar. E a gente tem que ter essa humildade de tentar que estamos ali servindo e não somos melhores porque estamos oferecendo um trabalho para ele, né? A gente está fazendo por ele, né? Não é pela gente. Eu acho que é isso. Eu acho que sempre, gente, em qualquer profissão, os dois lados saem ganhando quando você tem consciência daquilo que você está fazendo. Eu acho que os dois lados sempre saem ganhando. É isso, gente. Eu acho que a gente não poderia ter tido uma conversa mais gostosa hoje. Eu ficaria mais tempo aqui conversando com você, Vivi. Precisamos marcar mais almoços, hein? Nem falo nada, gente. A gente nunca consegue. Mas, enfim, obrigada. Eu que agradeço, Alê. A gente fica muito feliz que a gente conseguiu finalmente estar juntas. Obrigada pelo seu tempo, pela sua história, né? Por toda essa sua experiência nisso. Repertório, gente. Repertório. Arranjei uma palavra bonita. E eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo, gente.